Oh glória, aleluia, Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Deus eterno, Deus poderoso, Deus forte, Deus tremendo. Nós louvamos a Deus pela sua infinita misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Jesus seja louvado, Jesus seja engrandecido, não só hoje, mas para todos, sempre, sempre. Amém, amados? Deus seja exaltado para todos sempre. Estou aqui aguardando alguns irmãos aparecerem. Aleluia. Sejam bem-vindos, os amados irmãos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindas, irmã Tayane. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus seja exaltado, Jesus seja glorificado, não só hoje, mas para todos, sempre, sempre. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas, amém, amados? Vou aguardando aqui, sejam bem-vindos. Boa noite, povo de Deus. Isso mesmo. Que tenhamos uma ótima noite em Cristo Jesus. Deus é fiel, aleluia. Santo, 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 santo és tu, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos convidando as pessoas para entrarem aí, ó. É só pegar o aviãozinho e acionar o aviãozinho em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Maybe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Através do Facebook aqui. Glória a Deus. Aleluia. Vamos acionar aí, amados, os convites. Vamos compartilhar. Compartilhar, eu costumo dizer, é melhor do que curtir. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E assim vamos desfrutando da palavra de Deus, do poderio do Senhor. Amém? Vamos orar, amados. Está dentro do nosso prazo para orarmos, falarmos com Deus, porque é bom conversar com o Senhor. Ele é digno de toda exaltação, de todo louvor. Aleluia. Jesus Cristo, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Pai, nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, pela rica oportunidade que temos de estarmos juntos com os demais irmãos e amigos aqui do Face, aqui do Instagram. Que todos nesta noite sejam alcançados com esta palavra poderosa. Ela é poderosa para abençoar, para nos libertar, para nos guardar de todo e qualquer mal, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero estar falando sobre renúncia, amém? Renúncia. Como é importante renunciar, amém? Eu estou ajustando aqui a luz, amém, amados? Não sei como é que está aí o clarão. Estou me adaptando aqui com essas tecnologias, né? E assim nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais, amém? Aleluia. Então, queridos irmãos, eu costumo dizer que com Jesus nós temos que estar dispostos a renunciar, amém? Nós vamos entender isso porque hoje é um dia especial. Por que um dia especial? Um dia considerado no nosso Brasil afora, do norte a sul, de leste a oeste, o dia da Sexta-feira Santa, costumada chamar esse feriado a Sexta Santa, não é verdade? E quando for sábado, sábado de Aleluia, e o domingo, domingo de Páscoa. Mas vamos entender e compreender que nesta Sexta-feira Santa, na verdade, foi uma sexta da qual podemos dizer que não deveria nem ser chamada de Sexta Santa, mas Sexta do Sofrimento.
porque foi nesse dia que Jesus morreu. Jesus morreu para nos dar vida eterna. Olha só que interessante. Jesus renunciou à sua própria vida em prol de mim, em prol de você. Ele renunciou à sua condição também de ser Deus, deixou de ser Deus, deixou de ter a sua glória, para se tornar homem. E como homem, sofreu acusações, padeceu, porque havia um propósito no coração de Deus, para que Jesus se tornasse o Cordeiro que tirasse o pecado do mundo. Nós vemos na palavra que João, quando avista Jesus pela primeira vez, e ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Mas havia um propósito no coração de Deus. O próprio Deus renunciou ao seu Filho, entregando o seu próprio Filho em amor a mim e a você. Queridos, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. E Deus renuncia o seu Filho e o Filho renuncia a própria vida. Então Jesus renunciou à vida para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. Jesus derrama o seu sangue, renuncia, derramando o seu sangue também, para que eu e você pudéssemos ter direito ao perdão. Porque através do sangue de Cristo Jesus, nós somos perdoados. Nós somos redimidos, lavados completamente. E hoje é um dia especial, porque através da renúncia de Deus e do seu Filho, eu e você temos acesso à vida eterna, eu e você nós temos acesso ao perdão. Por isso que João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando fala de dar, significa renunciar. É porque eu tenho algo e preciso abrir mão desse direito para oferecer a alguém a oportunidade de possuir algo. Queridos, nós precisamos entender o poder da renúncia. E muitas vezes os casamentos não dão certo, os relacionamentos, as amizades não dão certo, porque as partes envolvidas, elas não querem abrir mão. Porque renunciar significa abrir mão de algo, de algum direito que você tem, ou de algum pertence que você tem, em prol do outro. E quando Jesus fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, significa que eu e você, meu querido irmãos, nós temos que, em nome deste amor, abrir mão para que aquele que é o nosso próximo tenha direitos. Amém? Tenha direitos maravilhosos. Então, queridos irmãos, se eu quero ter um bom relacionamento com a minha esposa, se eu quero ter um bom relacionamento com o meu próximo, haverá momentos na minha vida, na caminhada desse relacionamento, que eu vou ter que abrir mão, eu tenho que renunciar a algo, para que o relacionamento dê certo, para que o relacionamento seja bênção. Então, quando eu estou disposto a renunciar, significa que eu amo. Eu amo de uma forma extraordinária. Quando Deus dá a nós o seu Filho, Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, ele abre mão do direito da sua própria vida e morre lá na cruz do Calvário. E quando ele morre lá na cruz do Calvário, sendo condenado pelo próprio homem, e muitos gritaram ali que era para crucificá-lo,
E lá, pendurado na cruz, minutos antes de morrer, ele olha para aqueles que estão em sua volta e fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha só, amado, isso é renúncia. Isso é poder de Deus, o poder do amor de Deus. E temos um texto maravilhoso em Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz o seguinte: se alguém quiser me acompanhar, isso é Jesus falando aos discípulos, se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, né? Então, para seguir a Jesus, para acompanhar Jesus, para se parecer com o Mestre, nós precisamos entender que temos que renunciar sempre. Renunciar o quê, pastor? As nossas próprias vontades. Para que a vontade de Deus seja completa na nossa vida, para que possamos entender a perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida. Então, tomar a cruz significa que eu tenho que estar disposto a crucificar o meu ego, crucificar as minhas próprias vontades, porque eu amo a Deus. Eu quero acompanhar a Jesus. Eu quero seguir os mesmos passos que Jesus seguiu. Eu quero fazer as mesmas obras que Jesus fez. Mas para isso eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que abrir mão das minhas próprias vontades, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, para que a vontade de Deus seja realizada na nossa vida. E quando eu renuncio algo em prol de Deus, eu consigo conquistar o favor de Deus na minha vida. Queridos, nós dependemos 100% de Deus. 100% de Deus. Eu estava no monte ainda agora mais cedo, orando, estamos no propósito. E lá eu falei com Deus: Deus, eu tenho questões que são totalmente impossíveis na minha condição humana de realizar. Mas eu estou aqui crendo num Deus que tudo pode. Num Deus que é realizador de causas impossíveis. Num Deus que cura enfermidades que o médico já bateu o martelo, que é impossível obter a cura. Mas Deus já curou. Eu creio num Deus que é capaz de fazer algo que homem nenhum pode fazer. Então aquilo que é impossível, eu entrego nas mãos de Deus. E quando nós temos esta capacidade de entregar as nossas questões, que são causas impossíveis, nas mãos de Deus, significa que eu e você dependemos de Deus. Nós estamos renunciando à nossa prepotência, o nosso achismo: eu posso, eu consigo, eu tenho porque eu sou capaz, eu sou inteligente, eu tenho força, eu sou capacitado, eu sou isso, eu sou aquilo. Então o ego sempre está à frente. Amado, se você é alguma coisa nessa terra, preste bem atenção, é porque você conseguiu o favor de Deus para a sua vida. Então todas as suas conquistas foi Deus lhe dando capacidade, força, inteligência, habilidade, talento para você chegar onde você está. Nas questões impossíveis, eu dependo de Deus. E naquilo que é possível fazer, eu também dependo de Deus. Porque mesmo tendo capacidade para fazer algo, habilidade para fazer algo, eu dependo de Deus. Então, dentro das minhas possibilidades, até nessas questões, eu tenho que apresentar cada uma delas nas mãos de Deus. Então eu renuncio o meu ego, eu renuncio a mim mesmo, para que eu dependa de Deus, para que eu possa ouvir a voz de Deus me orientando, me guiando, porque é a vontade de Deus que tem que prevalecer no final de tudo. Eu tenho que entender que
o que Deus quer é o que tem que prevalecer na minha vida. Mas para aceitar o que Deus quer, eu tenho que renunciar. Porque sempre para aceitar algo de alguém, eu tenho que renunciar uma parte de mim mesmo. Para que a vontade de Deus seja feita. Olha, para se cumprir, para comemorar, né, porque hoje nós estamos num feriado porque é a morte de Jesus. Domingo comemoramos a ressurreição de Jesus, né? Mas a morte de Jesus, para que pudesse acontecer, para que eu e você pudéssemos viver a vida eterna, possuir a vida eterna, Jesus, em determinado momento, antes de morrer, antes de ser preso e julgado, condenado e ir até a morte, pendurado numa cruz, ele esteve orando no jardim, no Getsêmani, e na oração dele ele falou: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, mas contudo não faça o que a minha vontade, mas que a tua vontade prevaleça. Olha só, Jesus naquele momento, ele pediu: se possível, passa de mim este cálice, ou seja, eu estou sentindo nesse exato momento a agonia da morte. Tanto é que Jesus transpirava sangue, literalmente. Os seus poros, né, estavam eliminando gotas de sangue. Ele não estava suando normalmente. Era um fator incomum, sobrenatural. Então, na agonia, ele falou: se possível for, passa de mim este cálice. Mas a oração de Jesus não termina por aí. Mas contudo faça a tua vontade. Então Jesus negou a vontade dele para que a vontade do Pai pudesse ser realizada na vida dele. E como Jesus era um homem que sempre viveu em oração e sempre estava na dependência do Pai, de Deus, tanto é que nós vamos ver textos bíblicos que falam: quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Por quê? Por que essa característica de olhar para o Filho e perceber que Deus estava ali na fisionomia de Jesus, na característica de Jesus, no caráter de Jesus? Porque Jesus fazia literalmente a vontade do Pai, na linguagem, nas atitudes. Então, se quisermos nos parecer com Cristo, nós temos que fazer de acordo com a vontade de Deus. Entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Não é verdade, pastor Tião, lá de Santa Maria, da Fonte de Vida? Deus abençoe a sua vida, guerreiro. Então, quando nós entendemos o que Jesus estava passando para os discípulos, falando: olha, qualquer que quiser me acompanhar, precisa entender, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Amados, muitas vezes não é fácil negar a nós mesmos. Quantas vontades nós temos? Quantas vezes nós queremos estar em lugares diferentes que não é aquele que Deus quer que estejamos? Mas quando nós retrocedemos para realizar a vontade de Deus, quando nós retrocedemos e mergulhamos na obediência, nós vamos entender o projeto de Deus. Nós pensamos que estamos perdendo, mas é aí que eu digo a você: nós estamos ganhando. Quando nós negamos a nós mesmos, nós pensamos que estamos perdendo algo, mas é pelo contrário, é aí que você está ganhando, porque a recompensa de Deus vem, ela desce sobre a sua vida como uma bênção extraordinária sobre você, e Deus te recompensa pelo fato de que você negou a si mesmo para que a vontade de Deus pudesse prevalecer. Então, o dia de hoje é um dia extraordinário, porque nós vamos ver renúncia dos dois lados, da parte de Deus Pai e da parte de Deus Filho, que é Jesus Cristo. Deus renuncia o seu Filho para oferecê-lo como sacrifício único, como cordeiro, para a remissão dos nossos pecados, para conquistarmos a vida eterna. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus agora renuncia a sua própria vida
depositando sobre ele as nossas condenações, as nossas transgressões, como está escrito no livro de Isaías. E aí ele leva sobre si as nossas culpas e morre na cruz do Calvário, negando a sua própria existência em prol de mim e de você, para que eu e você pudéssemos ter vida. Seja bem-vinda, querida Márcia, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos irmãos, Jesus negou a si mesmo para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. Que coisa maravilhosa! Hoje é um dia que nós temos que parar e refletir o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo renunciar para que a vontade de Deus prevaleça na minha vida, para que eu obtenha a vitória, para que eu obtenha o sucesso na minha vida. Como me comportar diante de Deus? Como entender a vontade de Deus na minha vida? Queridos irmãos, nós só entenderemos quando nós mantemos uma comunhão com Deus através da oração. Nós temos que falar com Deus, colocar diante dele a vontade do Senhor. Glória a Deus, amém. Que Deus abençoe, tia aí da Tayane, do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda na nossa live aqui através do Instagram. Cada um dos irmãos, aproveita, vai compartilhando aí no aviãozinho, né? Compartilhando com os demais amigos e conhecidos e familiares também. Então, quando nós colocamos de Deus, Senhor, me ajuda a entender e compreender qual é a tua vontade para a minha vida, o que devo renunciar. Porque muitas vezes nós temos atitudes erradas, porque não entendemos que aquilo que cometemos de errado é justamente aquilo que nós temos que abrir mão. Para termos vitória, para termos sucesso, nós temos sempre que abrir mão. Quando você está trabalhando, você tem que renunciar um período da sua vida para você fazer a vontade de quê? Da empresa. Para estar trabalhando ali, para ter o seu sustento, para ganhar o seu salário no final do mês, não é assim? Você está abrindo mão de momentos de folga para poder estar ali exercendo uma tarefa em algum lugar. Então, para termos a recompensa lá no final do mês, que é o nosso salário, não é isso? Nós estamos abrindo mão de estarmos livres para podermos estarmos apegados a uma tarefa ligada a uma empresa para termos a recompensa do salário. Assim somos nós. Se quisermos ter uma recompensa dos céus para a nossa vida, nós temos que abrir mão de determinadas coisas aqui na terra. Tem muitas pessoas que falam, eu tenho Deus no coração. Eu já faço a vontade de Deus. Só que quando nós analisamos as atitudes de tais pessoas, nós vamos perceber que as atitudes elas falam mais alto do que as palavras. E percebemos que tais pessoas estão cada vez mais distantes de Deus por causa das suas atitudes e também por causa da sua fala. E como pode elas estarem fazendo a vontade de Deus e achar que estão com Deus, sendo que está fazendo tudo aquilo que é abominável ao coração e ao olhar de Deus? E é nesse exato momento que você tem que se achegar ao Senhor e pedir, Deus, me orienta. Onde é que eu devo renunciar? Onde é que eu devo abrir mão? Onde é que eu devo negar a mim mesmo? Para que eu venha crucificar esse meu direito na cruz do Calvário e dizer que diminua eu e que o Senhor cresça na minha vida. Oh glória! Aleluia! E assim nós seremos recompensados em Cristo Jesus. Amém, amados? Assim seremos recompensados em Cristo Jesus. Então, nós estamos num momento que no auge nós estamos falando da Páscoa. Todo mundo se lembra mais da Páscoa, da questão da Páscoa. Mas a sexta-feira que consideramos santa foi o momento crucial da morte do nosso Jesus, nosso Senhor Jesus. E nós temos que valorizar a morte. Ele pagou um alto preço. Seria tu capaz de morrer por alguém? Jesus foi capaz de morrer, não foi
por meia dúzia de pessoas, não. Jesus morreu pelas pessoas que estavam presentes naquele momento, pelas pessoas do passado e pelas pessoas do futuro. Então a morte de Jesus alcançou a minha vida e alcançará as minhas geração posterior a mim, a minha descendência. Então a morte de Jesus foi um sacrifício eterno. E todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus e coloca Ele como Senhor e Salvador da sua vida, vai ter o direito de possuir aquilo que conquistou na cruz do Calvário, que é a vida eterna. Jesus se sacrificou porque eu e você estávamos distantes de Deus. Eu e você tínhamos o pré-julgamento de nós mesmos, dizendo, não, eu tenho Deus no coração, eu faço a vontade de Deus, sendo que nós estávamos cada vez mais distantes de Deus. Então Jesus, Ele tirou essa distância, essa separação que havia entre nós e Deus. E Ele é o Verbo vivo, que é o religar, e aquele que é capaz de religar o homem novamente a Deus. Porque o homem pecado, ele está totalmente desligado de Deus. Porque a palavra de Deus fala lá em Romanos que todos pecaram e destituídos, afastados, longe estão da glória de Deus. Então nós precisamos de quem para nos colocar próximos a Deus? De Jesus. É Ele que é capaz de nos religar. É uma tomada, queridos. Jesus é a tomada, é o elo de nos ligar novamente a Deus. É Ele. Ele é o relicare. A palavra religião ela é originária da palavra do grego religare, que significa religação. Então Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. É Ele que é capaz de ligar o homem novamente a Deus. Por isso que prestamos a Ele a nossa devoção, o nosso culto, porque de fato Ele que foi o único que entregou a sua própria vida e morreu na cruz do Calvário, demonstrando o grande amor de Deus por mim e por você. E aí eu e você, nós temos direito a uma recompensa, uma morada no céu. E tem muita gente que acha que o céu é aqui na terra. Não, amados, não é não. Aqui na terra só temos situações adversas. Temos momentos de alegria, sim, mas temos tribulações, aflições. Porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, se nós somos orientados por Jesus, se nós seguimos a Jesus Cristo, nós também temos direito a essa vitória que Jesus teve. Seja bem-vindo, Ribamar Bento, amém? Em nome de Jesus. Então, através da pessoa de Jesus, nós conquistamos a vida eterna. E isso é extraordinário. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos redimir do pecado. A palavra remissão significa apagar aquilo que nos mancha, que é o pecado, e tornar as nossas vestes brancas, mais alvas do que a neve, limpas, porque o pecado é uma mancha, é uma sujeira na nossa vida. E o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, até hoje tem poder para nos purificar de todo o pecado, de toda a sujeira do pecado. Amém? Mas para isso nós temos que confessar e abandonar os nossos erros. Por isso que muitos dizem com a boca, eu tenho Deus no meu coração, mas as atitudes demonstram que estão cada vez mais longe, distantes de Deus. Então, para estarmos perto de Jesus e entendermos e compreendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, eu e você temos que renunciar. Temos que renunciar. Amados. Temos que renunciar uma parte do nosso tempo para buscar a Deus. Temos que renunciar uma parte do nosso tempo para orar, para meditar na palavra, nos aprofundar em conhecer a Deus, entender a vontade dEle. Temos que nos renunciar, às vezes, prazeres.
Exatamente. Que no final desses prazeres são prazeres que acabam nos prejudicando fisicamente, na saúde e, pior de tudo, espiritualmente, porque no lado espiritual nós distanciamos de Deus. Então, para agradar a Deus, nós temos que renunciar a alguma coisa. Amém? Por isso que muito, como eu estava falando, voltando atrás, eu falei que muitos casamentos não dão certo, não vão mais adiante, porque as duas partes estão em conflito e ambas as partes não decidem renunciar a algo. Em prol de quê? Porque ama. Se eu amo, estou disposto a renunciar a algo para que eu possa dar certo com o meu cônjuge, ou dar certo com a amizade, com o relacionamento com as demais pessoas. E assim nós podemos entender o poder do amor, nós podemos entender também a questão de suportar um ao outro, nós entendemos também o poder do perdão, porque nós temos que perdoar também. Porque Jesus nos orienta que temos que perdoar uns aos outros e temos que suportar uns aos outros, porque nem todo mundo é igual a você, somos diferentes um do outro. E nas diferenças e muitas vezes dentro do relacionamento nós temos que aprender a suportar o próximo. Mas não é suportar em ódio, não é suportar em querer estar distante da outra pessoa, pelo contrário, é suportar em amor. Eu suporto porque eu amo, e daqui a pouco essas diferenças elas não ressaltam, elas não são tão importantes assim, porque eu aprendi a amar, eu aprendi a conviver com aquela pessoa, mas eu aprendi a renunciar a mim mesmo para compreender o outro lado, para entender aquele que está perto de mim. E assim o casamento vai passando anos e anos, vai dando certo. Amém? As partes vão se entendendo, os relacionamentos, o convívio com o próximo vai dando cada vez mais certo, vai sendo cada vez mais consolidado, porque você aprendeu em certos momentos a renunciar. E dentro dessa renúncia, por que você renuncia? Porque você ama. Por que você suporta? Porque você ama. Por que você perdoa? Porque você quer amar aquela pessoa. Amém, amados? E assim nós vamos obtendo passo a passo uma vitória a cada dia, a cada instante, porque Deus é poderoso. Deus é extraordinário. Aleluia. Ele é maravilhoso. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, esse é o texto desta noite. Deus renunciou seu próprio Filho para que eu e você pudéssemos ter direito ao perdão. E Jesus renunciou a si mesmo para que a vontade de Deus prevalecesse na vida dele. E através da renúncia de Jesus, ele pudesse chegar até a morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. Aleluia! Por isso que ele deixou bem claro esse ensinamento em Mateus 16, 24. Qualquer um que quiser me acompanhar precisa aprender a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Amém, amados? Glória a Deus! Então negue a si mesmo. Olha só que coisa maravilhosa. Você que está me assistindo hoje, meus queridos irmãos, pastor Esron, amém, também está aqui na nossa live através do Facebook. Queridos irmãos, você está parado aí porque você renunciou, está renunciando nesse exato momento um pouquinho do seu tempo para ouvir esta palavra, para você ser edificado, para você ser fortificado, consolidado em Deus através dessa palavra. Se estou aqui ministrando a vocês, eu estou renunciando um pouco também do meu tempo para poder ser um instrumento de Deus, um canal de bênção na sua vida. Então, todos os dias nós estamos renunciando a alguma coisa. E por que nós não podemos renunciar em favor de Deus? Para que a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo prevaleça na nossa vida e tenhamos uma compreensão melhor a respeito do reino de Deus, para viver uma vida
de vitória, uma vida de bênção. É um momento de reflexão, sim. Por isso que nós estamos aqui toda sexta-feira, às 22 horas, o nosso encontro com a palavra, porque a palavra ela é poderosa, é a palavra que no final das contas ela tem razão acima de qualquer situação. Seja familiar, seja profissional, espiritual, emocional, sentimental, a palavra de Deus ela trata de todas as questões, em todas as áreas da nossa vida, e no final é ela que dá o veredito. É ela que tem que prevalecer na nossa vida. E aí é bênção, é vitória. Amém, amados? Então eu quero fazer uma oração por você. Nesses momentos que nós tivemos juntos, entenda, Jesus, hoje nós estamos aqui lembrando da morte de Jesus. É uma sexta-feira, mas Jesus morreu. Jesus morreu por mim e por você. Ele abriu mão da sua própria vida, para que eu e você pudéssemos ter vida. Jesus foi dilacerado, as suas costas, a sua afeição estava inchada, porque ele foi esbofeteado. As suas costas dilaceradas porque recebeu chicotadas uma atrás da outra. A sua cabeça perfurada com uma coroa de espinho. Sofreu dores, humanamente falando, dores físicas, que talvez eu e você não suportaríamos e negaríamos aquela posição. Não, eu não quero mais estar nesta posição. Então, por amar a mim e a você, ele sentiu dores físicas. Por amar a mim e a você, ele sentiu o peso do pecado de toda a humanidade. Por isso que no livro de Isaías está escrito: ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o peso das nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas angústias. Levou sobre si o peso das nossas iniquidades, estava sobre os seus ombros. E nesta condição, o Pai teve que recolher as suas mãos. Por isso que Jesus lá na cruz do Calvário fala: por que me desamparaste? Porque estava sobre ele o pecado todo da humanidade estava sobre ele. Mas ele não pecou. Ele era um inocente e sempre foi inocente, mas o condenaram à morte de cruz por ser o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, o Messias, o libertador, o restaurador, para que eu e você pudéssemos hoje ter direito ao perdão dos nossos pecados, direito à vida eterna. Que amor é este? É um amor incondicional, independente do que fizemos ou que poderemos ainda fazer, porque nós, enquanto estamos nesta terra, estamos sujeitos a falhar com o nosso Deus, a falhar com os nossos semelhantes. Mas a todo momento necessitamos do perdão de Deus. E quando nós necessitamos do perdão de Deus, nós estamos dispostos. Quando nós pedimos: Deus, me perdoas, você tem que estar disposto a renunciar a algo na sua vida para que o perdão chegue até você, para que você possua a vida eterna, o direito de ter a vida eterna. Então aprenda a abrir mão, porque renunciar é abdicar, é abrir mão de algo muito importante, de alguma coisa na sua vida. Amém, amados? Então se esforce, busque entender a vontade de Deus neste sentido. Amém? Você vai entender: Deus, o que devo renunciar na minha vida, para que eu possa estar cada vez mais próximo a Ti, para que a minha intimidade com o Senhor venha melhorar cada vez mais. O que devo renunciar? O que devo abrir mão para que a minha intimidade contigo seja melhor?
o nível aqui seja melhorado, vamos dizer assim. Amém? Eu quero orar por você, eu agradeço aqui a presença dos irmãos Maria Eduarda, das irmãs Maria Eduarda, Maybe, amém? Glória a Deus. Pastor Esron, um grande abraço a você, que Deus abençoe o seu ministério poderosamente. Pastor Tião aqui, amém? No Instagram também. Aos demais irmãos que apareceram aqui, Ribamar, Deus abençoe. Tayane, Deus abençoe a você, né? A sua tia também lá do Rio de Janeiro, Deus abençoe poderosamente. Né? Pastor Tião, quero abençoar o seu ministério lá em Santa Maria. Norma, amém? Norma, seja bem-vinda aqui no nosso Instagram, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você agora e abençoar a sua vida. E entender que Jesus não é ovo de Páscoa, amém? Glória a Deus. Não tem problema nenhum você comer chocolate, mas coelho da Páscoa e ovo de Páscoa não está acima do sacrifício de Jesus. É isso que eu quero falar. Amém? E domingo estarei ministrando na igreja, falando sobre a Páscoa, a compreensão e entendimento a respeito de Páscoa. Amém? O poder da Páscoa na nossa vida. Certo? E o nosso culto na Samambaia Norte, na QR 405, conjunto 17, lote 1, ali na Samambaia Norte. Ou procure no Google Maps, porque se você quer estar presente no nosso culto às 18h30 no domingo, estaremos ali celebrando a Jesus. Amém? Nosso Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo. Amém? Quero orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, neste exato momento eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, de cada um, ó Deus, que tirou um tempo, renunciou o seu tempo para estar comigo aqui nesta live. Senhor, abençoa os pastores que estão assistindo, abençoa cada irmão e irmã, alcança cada um em nome de Jesus em seus lares, em suas casas. Senhor, abençoa as famílias, que haja paz, que haja alegria, e onde houver enfermidade, Senhor, agora, eu ordeno no nome de Jesus, receba a cura aí, em nome de Jesus, receba a restauração da sua saúde. Eu ordeno que todo mal saia, bata em retirada, vá embora em nome de Jesus e a glória de Deus seja manifestada na sua vida poderosamente e que você possa entender onde você deve renunciar, o que deve renunciar para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro força na sua vida em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Um grande abraço a você. Tenha um restante de semana abençoadíssimo em nome de Jesus. E lembre-se, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Amém? Deus os abençoe. Um grande abraço a cada um de vocês. E na segunda-feira, às 21 horas, nós estamos aqui com Gotinhas de Unção com a pastora Márcia Caroba, amém? Às 21 horas, toda segunda-feira. E eu, na próxima sexta-feira, nós estaremos às 22 horas aqui, ao vivo e a cores. Porque com Jesus, amados, é só sucesso, é só bênção. Amém? Um grande abraço. Fica com Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus!